Gênesis 6, versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre os seus companheiros, contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos, a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher, as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Amém. Meus irmãos, o ano de 2014, a história de Noé chegou ao cinema. O filme Noé foi muito aguardado, principalmente pelo público evangélico. Eu me lembro daquela época, havia um alvoroço para assistir esse filme, e quem assistiu o filme percebeu que Noé não é bíblico, ou boa parte daquele filme não refletia a veracidade do relato bíblico. E também foi um pouco de decepção, né, sobre a narrativa da história, porque os estúdios de Hollywood, eles não têm essa obrigação ou compromisso de seguir ali a narrativa bíblica. Então nós vemos nesse filme, ele é um bom filme no sentido de bem feito filme, mas ele tem algumas coisas que não casam, né, com a narrativa bíblica. Por exemplo, no filme, os anjos caídos, eles ajudam Noé a construir a arca, e no final eles são redimidos, né? Eles parecem meio Transformers, né? Quem gosta de filme, mais ou menos isso, né? E é lógico, isso não cabe, né, na narrativa bíblica. E também mostra um Noé meio perturbado, Noé que não casa com o Noé da Bíblia, né? Um cara meio perturbado assim. E se você não viu o filme, eu tenho até medo de indicar, porque depois tem que acertar tudo, né? Mas para quem gosta da sétima arte, né, é um bom filme no sentido da produção, né? Russell Crowe como Noé e Anthony Hopkins como Matusalém. Então é um bom filme, mas não é bíblico, né? Então quem acha que é, mas não é bíblico, né?
Mas dois pontos interessantes nesse filme. O primeiro deles é a destruição da terra. O cineasta ele mostra uma terra desolada pelo pecado, desolada por uma humanidade que está distante de Deus. Como relato bíblico, ela é cheia de violência. Os homens destruindo uns aos outros, a terra sendo destruída. Mas também, esse filme, um momento muito interessante é a obediência dos animais. E, em determinado momento, as aves, os répteis, os mamíferos, todos ali entrando, momento áureo, né, no filme, né, quando os animais obedecem a Deus. De um lado, nós temos uma humanidade em rebelião total a Deus. Mas, por outro lado, nós temos os seres vivos, criaturas de Deus, que obedecem à ordem divina. Então, esse é o relato deste filme, talvez você já tenha assistido. Bom, vamos para o texto, meus irmãos. Capítulo 6, versículo 9. Nos diz que neste tempo de trevas, neste tempo de violência, neste tempo de rebelião contra Deus, porque a vida fora do Éden seria muito difícil. Nesse tempo de profundas trevas no nosso mundo, um homem andava com Deus, é isso que o texto diz. Não era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, e ele andava com Deus. Nós temos algumas referências deste personagem icônico no Novo Testamento também. Um deles está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. O autor diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. No meio deste mundo caótico, um homem confiou a sua vida, a vida da sua família a Deus. Não tentou forjar a sua própria salvação, não tentou fazer algo diferente, mas simplesmente pela sua fé, Noé condenou aquele mundo. Um mundo corrompido, um mundo cheio de violência, como a narrativa nos diz. Na confusão daquele tempo, Noé ouviu a voz de Deus. Interessante isso, né? Em meio a tantas vozes nos nossos dias, como é difícil ouvir a voz do nosso Senhor, do nosso Salvador. Noé é esse homem que nesse tempo difícil, neste caos que estava o planeta, ele ouve a voz de Deus. Versículo 10, ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, um casal, mais os seus filhos, e a terra seria povoada novamente a partir dessa família. É interessante, uma família na narrativa, no centro do planejamento de Deus para a restauração do mundo. E pela graça de Deus, uma família seria poupada em meio a este mundo violento. Gênesis capítulo 6, versículo 5, nos diz assim, que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Um tempo de maldade, de rebelião. Deus, pela sua graça, vê um homem servindo a Deus juntamente com a sua família. E é interessante destacar que no texto, Noé ouve a voz de Deus, e Noé obedece a ordens minuciosas. A partir do versículo 15, ele ouve a respeito da madeira que ele teria que fazer a arca, o revestimento, o tamanho, os compartimentos. E pasmem, meus irmãos, na Holanda, um homem levou 20 anos e construiu uma arca igual a desse tamanho,
Quando a gente acha que já viu de tudo na vida, a gente é surpreendido, né? E hoje existe um museu lá, um cristão que usa para pregar o evangelho, né? Como essa arca bíblica, 130 metros de comprimento, 22 de largura e 13 de altura, compartimentos, tudo detalhadamente descrito por Deus. Noé foi este homem que obedeceu a Deus em meio ao mundo perdido. E no versículo 17, Deus deixa claro o que iria fazer: porque eu vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Em meio àquele tempo onde não havia comunhão com Deus, um homem tem comunhão com Deus, Deus dá ordens específicas para ele, ordens que não seriam fáceis, muito tempo para construir este empreendimento, mas Deus, no meio daquele caos, tudo seria destruído. Ele diz para aquele homem: olha, mas vai haver uma chance. Havia uma chance para os seres humanos. E aí chegamos no versículo 18, uma aliança seria feita com Noé e a sua família. Versículo 17, destruição. Versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você, seus filhos, a sua mulher, as mulheres de seus filhos. Em meio à corrupção humana, um Deus que vê uma família, vê uma possibilidade de restaurar todas as coisas. Porque, meus irmãos, se Ele é Deus, se Ele é soberano, em um determinado momento toda a criação não cumpre aquilo que Deus havia designado para ele, simplesmente Deus poderia ter feito o quê? Finish, acabou, sem dar satisfação de nada dos seus atos para ninguém. Por quê? Porque Ele é Deus. Mas, apesar das nossas rebeliões, apesar do nosso pecado, nós encontramos um Deus nas Escrituras que vem até nós. Nas Escrituras nós não temos os seres humanos ávidos por estarem na presença de Deus e buscarem a face de Deus. Pelo contrário, nós temos seres humanos que constantemente desafiam a santidade e a justiça do Deus Todo-Poderoso. É só nós lermos a Bíblia de tempos em tempos, nós vemos o homem se rebelando, nós vemos vários juízos de Deus sobre o nosso mundo. E um detalhe que, se Deus ele proporciona alianças, nós seres humanos somos especialistas em quebrar alianças. Somos especialistas em nos rebelar contra Deus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia Sagrada, ela revela este Deus que ama incondicionalmente, esse Deus que se revela através da natureza, esse Deus que envia profetas, esse Deus que envia a sua palavra, um Deus que envia o seu Filho, para ser como um de nós, para vir a esse mundo, morrer pelos nossos pecados, um Deus preocupado, um Deus que provê salvação para o seu povo, um Deus que provê salvação para as suas criaturas. Também o texto, os versículos 19, 20 e 21, nos mostra o cuidado mantenedor de Deus em preservar as espécies. Se tudo seria destruído, alguns exemplares seriam poupados para que a terra fosse restabelecida novamente. Aqui nós temos a visão de um Deus criador, sim, mas também um Deus provedor, mantenedor. Um Deus que cuida, seja da criação de uma maneira gigantesca, mas seja também ali dos animais, seja dos insetos, de todas as coisas. Um Deus soberano, que derrama o juízo, mas
que também está preocupado com a continuação da existência humana, porque poderia tudo ter acabado e nenhuma vida mais pisar nesse planeta novamente. E o texto, versículo 22, ele revela que Noé foi obediente, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Também o versículo 8 nos diz que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Em meio ao mundo caótico, este homem, ele tem uma missão, ele tem algo que provavelmente chamou a curiosidade, levou a curiosidade de todos ali. O que esse homem vai fazer? Que propósito esse homem tem na sua vida e nessa construção? Meus irmãos, este é o texto dessa noite, um mundo perdido que seria brevemente destruído pelo dilúvio. Um recomeço para a humanidade. Deus permite alguns recomeços na nossa vida. Nós estamos no início de mais um ano novo, mas nós ainda somos os mesmos, né? Ainda somos as mesmas pessoas, às vezes temos expectativas, e o que nos aguarda nesse período, não sabemos, mas cremos que se o Senhor nos sustentou até aqui, Ele irá cuidar de todas as coisas, em nome de Jesus. Algumas aplicações para o nosso coração, baseados aqui em Gênesis 6. Meus irmãos, em primeiro lugar, Noé nos ensina que é possível servir a Deus em meio a um mundo corrompido. É possível ser fiel a Deus. É possível voltar o seu coração ao Senhor em meio ao mundo caótico, em meio ao mundo que jaz no maligno, em meio ao mundo deturpado, em meio ao mundo que descamba à torta e à direita. A história desta noite, a história desse texto, uma família que foi salva pela graça de Deus em um mundo corrompido. Mas frequentemente nós esquecemos disso. Nós nos esquecemos que vivemos num mundo caído, esquecemos que vivemos num mundo terrível e muitas vezes flertamos com as coisas deste mundo, nos iludimos com as coisas deste mundo, o nosso coração se rebela contra o Deus da nossa salvação. Nós nos esquecemos que é nessa realidade terrível que o Senhor nos chama para perseverarmos na fé. E este mundo é um lugar inóspito, este mundo é um lugar feroz, é um lugar terrível, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, para aqueles que querem santificar a sua vida diante de Deus. Nós não podemos nos esquecer que este mundo está guardado para o juízo eterno está às portas. O dilúvio é uma forma de Deus mostrar, olha, um dia, de maneira eterna, de maneira terrível, todo este mundo, ele será julgado por Deus. Na verdade, a história da humanidade revela alguns juízos de Deus. Deus mostrando, olha, um dia eu acertarei as contas. Este mundo, ele está reservado para o juízo. E é terrível quando nós nos amoldamos a este mundo e achamos que está tudo bem, que é desse jeito mesmo, todo mundo faz, e então vamos no meio da manada. Um juízo eterno está por vir, nós não podemos nos esquecer disso. Mas mesmo em um mundo caído, corrompido, violento, existe uma esperança. Existe um Deus que nos chama para servi-lo, existe um Deus que nos chama para nos apartarmos dessas coisas e viver uma vida agradável a Ele. Dois textos interessantes para nós falarmos sobre isso. Em Mateus capítulo 24, quando Jesus profere o sermão profético, quando ele fala sobre o fim dos tempos, a partir do versículo 3,
O Senhor Jesus, Ele fala, neste mundo que nós temos que viver como igreja. Não é um mundo fácil, não é um mundo tranquilo. Olha o que Jesus diz, Mateus 24:3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão, vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para o testemunho a todas as nações, então virá o fim. Outro texto interessante, João 17, quando Jesus intercede pelos discípulos, ele diz, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. João 17, 15 e 16. Eles não são do mundo, como também não sou. O que Jesus descreve, tanto aqui em Mateus, quanto em João e outros textos, é que o mal ele vai crescendo e a igreja vai avançando. A igreja avança em meio ao engano, em meio às heresias. A igreja avança em meio a falsos profetas, falsos cristos, em meio a guerras, em meio a um amor que vai se esfriando. De tempos em tempos aparece um crente que diz, pastor, está tramitando uma lei aí que vai proibir a Bíblia, que vai proibir as igrejas, e alguém desesperado. Eu falo, mas é o que Jesus já avisou, já está claro isso, não se espante. Nós devemos nos espantar se esse mundo for tranquilo para a pregação do Evangelho, para perseverar na fé. Aí nós devemos ficar preocupados. O que está acontecendo? O que está acontecendo que não tem empecilhos para o avanço do Evangelho? O desafio desse ano, e o desafio de todos os anos e de sempre, é perseverar na fé, em meio ao mundo caído. A visão escatológica de Jesus é essa, o Evangelho vai avançando em meio ao mundo caótico, o mundo vai descambando por aí, e o Evangelho da graça vai sendo pregado, e os eleitos vão perseverando até o fim, e a igreja triunfa. É nesse ambiente caótico, nesse ambiente de dificuldades. Meus irmãos, no Brasil, está fácil até demais perseverar na fé aqui. Os relatos de outros países, a igreja perseguida, muitas vezes nos envergonham e trazem a nosso coração, mas será mesmo que eu estou perseverando? Será mesmo que eu sou crente, né? Pelo menos, esse é o meu sentimento muitas vezes, diante daqueles que precisam pagar um grande preço, um alto preço para professarem a sua fé em Cristo Jesus. O mal avança, mas a igreja triunfa, o Cordeiro vence no final. É possível servir a Deus neste mundo. Mas em segundo lugar, a história de Noé também nos ensina que o juízo de Deus é um sinal de misericórdia. O juízo de Deus também revela a misericórdia de Deus.
Em Gênesis 6, a iniquidade chegou a um nível insuportável, e talvez se Deus não interferisse, os homens iam destruir uns aos outros, e acabar tudo, por conta do pecado, por conta da rebelião. Mas aí nós olhamos para o mundo hoje, né? Tem muita diferença desse cenário para o nosso mundo, né? Talvez o pecado hoje é high-tech, é virtual. Talvez só, né, os seres humanos, eles entendem desse negócio de pecado, né? Cada vez eles vão se aprimorando, cada vez mais. Mas o que aconteceu então? Será que Deus abaixou as suas exigências? Deus diminuiu o nível para que Ele não destruísse tudo? Pelo contrário, Deus enviou o seu Filho. O juízo de Deus estava no Filho. O Pai enviou o Filho para receber o juízo desta terra, desses seres humanos impenitentes, reincidentes, rebeldes, que conhecem, ouvem a voz de Deus, sabem o que devem fazer, mas muitas vezes buscam deliberadamente a ira de Deus ao invés da sua justiça. O Filho se fez pecador, o Filho se fez maldição para salvar-nos dos nossos pecados. Por isso, em meio ao juízo de Deus, nós temos a misericórdia. Da mesma forma, no Éden, quando os seres humanos, aí o primeiro casal peca, e Deus expulsa aquele casal rebelde do jardim do Éden, e proporciona uma segunda chance, porque eles poderiam viver eternamente como pecadores, eternamente distantes da presença gloriosa de Deus. É muito interessante que em meio à saída do Éden, ali em Gênesis 3, nós temos no versículo 15, a promessa do Messias. Da mesma forma que aqueles seres humanos pecaram, a ira de Deus se manifestou, mas o Senhor, no meio ali do castigo, Ele proporciona a salvação. Eles são expulsos do Éden para que houvesse uma segunda chance. A misericórdia de Deus estava ali sobre aquele casal. E Deus também poderia já ter terminado tudo ali. Bom, já que vocês quebraram a aliança, não tem mais acordo com vocês. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso. A graça e o amor de Deus, Paulo diz isso, ela nos constrange. Um Deus santo, 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 que desejou amar, desejou cuidar de seres humanos, pecadores que nós somos. Em meio a este tempo nós podemos servir a Deus. Mas também Noé nos ensina uma terceira e última lição, que é possível perseverar. O exemplo de Noé é um exemplo de alguém que perseverou. Nessa manhã nós aprendemos com o pastor Rodrigo, que nós temos uma certeza neste ano, né? Que nós vamos precisar vigiar e orar. Qual que é a certeza desse ano? Vigie e ore mais. Mas eu queria acrescentar também aí, perseverança. É necessário perseverar em meio ao mundo caído, mesmo em meio ao juízo nós temos a misericórdia de Deus, mas Noé também nos ensina a perseverarmos na nossa fé. Entenda que Noé ele não foi salvo pelas suas obras, porque ele fez uma grande coisa, porque Deus mandou. Não foi nada disso. Ele foi salvo pela sua fé, e como sinal ali da sua fé, ele perseverou. Cada martelada deste profeta, cada dia construindo ali essa arca, ele estava anunciando que a ira de Deus estava por vir no mundo, a ira de Deus estava para ser derramada. A Bíblia não dá muitos detalhes, né, sobre como foi todo esse tempo, anos e mais anos, perseverando, anunciando o juízo de Deus sobre o mundo. Mas eu queria dizer uma coisa para você, que
por mais que fosse difícil construir a arca, alguns personagens têm umas missões quase que impossíveis. Talvez a maior de todas foi de Noé. Por mais difícil que fosse construir essa arca, por mais difícil que fosse viver um tempo dentro dessa arca, bicho para todo lado, um mau cheiro, de vez em quando umas rosnadas daqui, outra de lá, não era fácil, né? Mas fora da arca o que havia? Condenação, dilúvio, havia a ira de Deus. Por mais difícil que fosse seguir o propósito de Deus, meus irmãos, fora desse propósito, não havia esperança. Voltando ao filme Noé, chega um momento que eles entram na arca, cai toda a água, e ali começam as pessoas a gritarem, querendo entrar na arca, e é uma cena perturbadora também. Eles estão num rochedo ali, gritando, desesperado, e todo o sofrimento, né, que a ficção, né, tentou retratar. Com certeza foram dias terríveis. Nós acreditamos no relato, nós entendemos que aconteceu dessa maneira mesmo. Por mais que fosse difícil o propósito de Deus para a vida desse homem, fora dele havia o juízo, havia a condenação. Meus irmãos em Cristo, por mais difícil que seja ser crente, ser fiel a Deus, em um mundo de tantas tentações, por mais difícil que seja viver a vida cristã na igreja, por mais difícil que seja este mundo e tantas coisas, fora de Cristo, o que nós temos? Nós temos a condenação. Alguns dizem, né, os cristãos são caretas, a Bíblia é antiquada, mas o que nós podemos colocar no lugar disso? Por favor, alguém me mostre. O que nós temos neste mundo que caminha para a destruição, caminha para receber a ira de Deus? Dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, nós temos a misericórdia de Deus. Fora dela, nós temos o juízo, nós temos a ira de Deus. Por isso, neste ano, é um ano de perseverar na fé, é um ano de servir ao Senhor através dos ministérios da igreja. O Senhor nos chama à reconciliação. É impossível olhar para essas histórias, a história do dilúvio e tantas outras, onde Deus ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia, onde Ele busca a reconciliação com os seus seres humanos, suas criaturas criadas por Ele, e não voltar o nosso coração para a reconciliação. Nós estamos diante da mesa da reconciliação, onde Deus ele demonstra mais uma vez e sempre demonstrou esse amor incomensurável, esse amor eterno por cada um de nós. Talvez, meus irmãos, tenhamos algumas pendências do ano passado. É comum virar o ano e ainda temos algumas pendências, algumas coisas que precisamos resolver. Precisamos talvez liberar o perdão, precisamos buscar o nosso irmão, precisamos chorar diante do nosso Senhor, porque muitas vezes o ano passa, mas os problemas ainda perduram no nosso coração. Ainda há tempo de reconciliação. Paulo nos diz que nós devemos nos tornar participantes dos sofrimentos de Cristo. A história de Noé, essa história do juízo e da misericórdia de Deus. E se o Senhor nos salva, se o Senhor tem esse desejo de se reconciliar conosco, é para que nós também possamos nos reconciliar uns com os outros. Por mais difícil, guarde isso, por mais difícil que seja a vida na igreja, de vez em quando, alguma coisa temos que mediar, o pastor, os irmãos têm que mediar uns com os outros, mas vale a pena, porque fora daqui, o juízo de Deus está às portas.
O último texto desta noite, ainda Mateus 24, os versículos 36 a 42, mais uma referência dessa história tão conhecida em tantas culturas, em tantos lugares, dentro e fora da igreja. Jesus nos diz em Mateus 24, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Amém.